الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yala Habibi, esse é o Salam Aleikum Podcast, o primeiro podcast islâmico do Brasil. Se você já conhece esse projeto, você também já me conhece. Eu sou o Sharif Shabazz e hoje eu tenho a honra de dividir essa mesa com o meu irmão Amir Mazloum. Salve, meu mano. Salam Aleikum a todos aí que estão assistindo, muito bem-vindos aí ao podcast. Hoje vamos ter um episódio aí inédito, muito legal aí, Fale em pessoal. árabe, o bem-vindo, acho bonito. Fala. Ahlo Sarla. Ahlo Sarla. Bem-vindos. Hoje teremos mais um episódio sensacional, mas antes de apresentar o nosso convidado, eu vou falar um pouquinho das nossas pretensões enquanto o primeiro hub islâmico do Brasil. Queremos muito, desejamos bastante estruturar e desenvolver esse projeto cada vez mais. Certo, Amir? Certo. Você pode colaborar com essa iniciativa das mais diversas formas possíveis, certo? Das mais diversas formas. Você pode colaborar com esse projeto se inscrevendo no nosso canal do YouTube, ativando as notificações para que você dessa forma receba em primeiríssima mão todas as nossas novidades e os nossos lançamentos, certo? Você pode também compartilhar os nossos conteúdos com amigos e familiares. Estamos em todas as redes sociais e também no streaming, não é não? Com certeza. Spotify, YouTube, o que você for acostumado aí a ouvir, a gente tá lá. Além disso, também dá para você colaborar materialmente com esse projeto financeiramente enviando o Pix. O Pix fica afixado de vez em quando aqui, aparece para você na sua tela. Desse modo você pode fazer doações para colaborar com esse projeto, certo? Lembrando também, né, que esse é um projeto que não é partidário de forma alguma, né? Então, não somos, para esclarecer, né? Não somos de direita, não somos de esquerda, nós somos muçulmanos, seguimos aquilo que o Islã prevê para nós. O Islã, graças a Deus, é uma religião completa, que aborda não só a religião no indivíduo, mas também como um Estado. Então, e o Islã está aí muito antes de direita e esquerda, né? Então, Interessante. o Islã não precisa de direita ou de esquerda para sobreviver. Todas essas questões já estão, vamos dizer, já estão abrangidas, né, pelo Islã. E a gente recebeu, inclusive, algumas críticas nas redes sociais nesse sentido. Várias, né? Teve uma pessoa aleatória aí que escreveu que ele já sabia que a verdade, que a nossa religião era de esquerda. O problema é que essas noções políticas elas só surgem no século XVIII. E o Islã surge muito antes disso, pelo menos 11 séculos antes. Então, rapidamente, a gente desfaz alguns equívocos aqui de geografia, matemática e história. Então, E assim, né, outra coisa, né, você que é de direita ou de esquerda, tem um posicionamento e é muçulmano, dá uma pesquisada sobre a esquerda ou sobre a direita, quem criou essa ideologia, o que ela diz, né? Eu acho que as pessoas hoje parece ter uma dificuldade de estudar, né? Então elas acabam absorvendo muito conhecimento no ouvido, né? Então o que a pessoa fala para ela, ela leva aquilo, não vai pesquisar se é verdade, se é mentira. Então dá uma pesquisada que eu sei que você vai ser esclarecido quanto a essas posições políticas, né? Justamente na era da informação, né? Com tanta informação abundante, ao alcance hoje das você não mãos precisa ir de na todo biblioteca, né, para mundo. Não pegar um precisa ir na livro. biblioteca para pegar um livro, mas as pessoas ainda cometem alguns equívocos por falta de profundidade, por assim dizer. As posições políticas individuais das pessoas são uma coisa, certo? Agora, colocar o Islã nessa mesma métrica de espectros políticos é um tanto quanto complicado, por esses motivos que eu elenquei aqui. O Salam Aleikum Podcast, ele surge para desmistificar, na verdade, romper e quebrar com alguns preconceitos e estigmas que são usualmente empregados para se dirigir aos muçulmanos e à comunidade islâmica, assim como seus costumes e crenças. Esse é o principal foco do nosso trabalho, né? Obviamente, está aqui a bandeira da Palestina, nós somos absolutamente pró-Palestina
Isso é inegociável. E não as é porque nossas somos posições. muçulmanos, né? Não é porque somos muçulmanos, porque para você, diante do massacre que tem ocorrido, não se sensibilizar, não se solidarizar com aquilo, já não significa que você está doente politicamente, tá? Significa que você está simplesmente doente. Então, é uma questão de solidariedade, assim como também somos solidários às questões de irmãos e irmãs nossos que estão sofrendo no Congo e agora no Sudão, Líbano, com no essas Líbano invasões também, agora recentes, mais né? recente. Então, o Salam Aleikum Podcast reitera o seu compromisso com a causa palestina. E da última vez foi engraçado que a gente agradeceu os haters. Isso aí eu acho que pode. Agradeço aí vocês que trabalham muito mais do que nós em nosso próprio projeto. Nós não temos como recompensar vocês de nenhuma forma, senão com o nosso bom e velho obrigado. São vocês que engajam, são vocês que, com essas ideias paranoicas, colocam os nossos conteúdos ao alcance de mais pessoas. Muito obrigado. Bom, agora é chegada a hora da gente anunciar o nosso convidado. Ele se converteu ao Islã em 1995, morou no Marrocos por cerca de 2 anos e meio, entre várias idas e vindas. Ele é presidente da Associação Amana, fundada agora em 2024. Voltada principalmente para os muçulmanos brasileiros convertidos, né? Cujas finalidades são transmissão de conhecimento, transmitir aos convertidos um conhecimento firme dos princípios da religião e de seus deveres religiosos para que não caiam nem no fanatismo, nem no desleixo, mas que sigam o caminho do meio, que é a característica central do Islã, certo? Ele é o CEO, ele é o CEO da editora Bismillah. Muito nos honra a sua presença no nosso podcast. Marcelo Jafar, muito obrigado por ter comparecido aos nossos humildes estúdios para gravar esse episódio. Estávamos muito ansiosos. Inclusive estúdio novo, né? Pois é, Estamos estamos de aqui estúdio novo aí. estreando esse novo espaço. Deus abençoe os trabalhos que nós gravarmos aqui. E a gente está muito honrado com a sua presença. A sua iniciativa é uma iniciativa bastante fundamental. E, inclusive, antes de começar esse programa, já gostaria de parabenizá-lo, além de agradecer por você ter comparecido, aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Salam aleikum. Eu também agradeço a vocês o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui e poder não só conversar com vocês, como também apresentar o nosso trabalho para quem talvez ainda não conheça. Então é um prazer muito grande, uma honra e estou ansioso também pela conversa. Mashallah. Você se converteu na década de 90. Foi. Já tem aí uns 30 anos que você é muçulmano. 29 anos. Você não possui ascendência árabe como eu, um brasileiro da gema. Brasileiro. Aquela mistura. Aquela mistura. E como que isso se deu? Você tinha religião antes? Veja, eu sou filho de um pai cientista, né? Meu pai é um cientista da USP, ele se diz agnóstico. Eu fui criado sem religião, né? Minha mãe é católica, mas na época ela não praticava. Eu fui criado sem religião, fui criado como ateu, né? A gente, na infância, eu e meus irmãos, a gente aprendia, né? Que tinha que responder que a gente era ateu, né? E tal. Naquela época, na década de 1970, isso às vezes chocava as pessoas. Mas a gente era assim. Mas lá pelos meus 18, 19, 20 anos, eu tive uma conversão, né? Eu me converti, eu acreditei em Deus. Mas a minha conversão se deu no quadro assim, não foi para uma religião específica. Quer dizer, eu passei a acreditar, não, existe Deus. Existem várias religiões, né? E todas elas são caminhos válidos, era isso que eu acreditava. E eu pensei, então vou seguir a religião dos meus antepassados, né? Da minha avó, do meu avô, né? E que era o catolicismo. Então daí, com meus 20 anos, eu virei católico. E eu virei um católico muito praticante, na verdade, né? Eu era bastante rezador, jejuador e tal, e buscava muito, né? Sempre, o meu interesse maior sempre foi a espiritualidade, tanto no catolicismo quanto no Islã. E com o tempo, eu não achei no catolicismo aquilo que eu procurei. E daí, conversando com alguns amigos que eu conheci, eu
percebi que no Islã eu encontraria aquela espiritualidade que eu não encontrei como católico. E daí eu virei muçulmano. Isso aí foi em Quantos anos você 1995. ficou no catolicismo? O catolicismo eu fiquei aí, vamos dizer, de 1989 até 1995, então foram 6 anos. 6 anos. 6 anos. E chegou a estudar a religião, entender, Eu estudei, mas estudei. não satisfez. Eu não encontrei a espiritualidade mesmo que eu procurava. Certo. Né? Não encontrei orientação, né? Uhum. Existiam lá os monges, né? Pessoas que eu até admirava, mas a gente não tinha acesso a eles, né? Para aprender com eles. E também não sei se eu tivesse tido esse acesso eu teria aprendido. Uhum. Mas eu sei que eu, graças a Deus, encontrei, né, pessoas que me falaram do Islã e que me falaram da espiritualidade islâmica e foi por isso que eu me converti, né? Desde aquela época até agora, esse é o meu interesse, a minha proximidade com Allah. Legal. E quando você era católico, vamos dizer, hoje eu vejo muitas pessoas, muitos cristãos com dúvida sobre a Trindade, né? Então, Jesus é Deus, ao mesmo tempo que o Pai é Deus e o Espírito Santo, mas Jesus era homem e veio na Terra, mas Jesus também nunca falou na Bíblia que era Deus. Você tinha essa dúvida específica ou não? Eu não tinha, Não, eu aceitava a teologia católica, certo. eu Pra aceitava. você fazia sentido. Para mim, ela não é que ela fazia sentido. Para mim, ela Uhum. fazia sentido, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu sou muçulmano e eu vejo problemas graves naquela teologia. Uhum. Eu acho que um dos mais graves é que ela confunde as pessoas, né? E tem outros problemas. Tem aquela teologia católica, ela tem problemas assim. Ela deu origem a problemas filosóficos que moldaram a mentalidade ocidental até hoje. Por exemplo, tá? Separação entre fé e razão. Nós, como muçulmanos, para a gente não existe separação entre fé e razão, Uhum. né? Mas se fala disso, se você vai na escola, vão falar assim, não, a contradição entre fé e razão, né? Vão falar disso como um dado. Mas esse dado, assim, ele é puramente ocidental, europeu, cristão. Por Uhum. quê? Porque por causa dessa teologia que, assim, que para a imensa maioria das pessoas, ela é ilógica. Né? Então vejo problemas graves nisso aí e hoje, como muçulmano, graças a Deus, estou livre disso aí. Legal. E você começou a estudar o Islã e ficou um tempo estudando e depois acabou se convertendo? Como não é foi? isso. Como eu falei para você, veja, eu me converti antes de eu decidir ser católico, né? Eu me converti para a ideia de que existe um Deus e que ele Uhum. mandou diversas revelações. Foi para isso que eu me converti, entre aspas. Não é uma conversão, mas foi isso que eu compreendi e aceitei. Uhum. Tá? E eu cheguei a essa conclusão depois de ler um autor chamado René Guénon, que inclusive hoje eu publiquei livros dele, Certo. né? E então, assim, eu me converti para o catolicismo, mas nunca assim eu fui, sei lá, anti-islâmico. Eu nunca achei, o Islã é do mal, é do demônio, aqueles sarracenos. Não, eu aceitava. Não, o Islã é uma religião de Deus também. Era isso que eu aceitava, tá? Então, mesmo sendo católico, eu ainda lia de vez em quando textos islâmicos e conhecia alguma coisinha, um pouquinho só do Islã. Mas o que me decidiu mesmo foi o contato com pessoas mesmo que me falaram do Islã e em quem eu vi, de certa maneira, valores e atitudes que representaram para mim uma admiração, né? Que me suscitaram admiração e me fizeram adotar aquele caminho. Né? Então, assim, eu adotei primeiro e fui estudando depois. Interessante. E estudei um pouco, né? E vim a estudar mais profundamente mesmo só nos últimos 10 ou 12 anos. E é interessante isso que você falou, porque eu vejo muita gente também na internet e na convivência, né? Que não tem religião, mas a pessoa fala, não, eu acredito que existe um Deus, existe um Criador, só que eu não tenho religião, ou porque eu acho que religião é um jeito de que o homem, vamos dizer, criou para manipulação, né? Aquele papo que vocês já sabem. E a pessoa, na verdade, ela começa a pesquisar sobre religiões, mas ela deixa o Islã de lado, né? Por essa imagem que o Islã tem de terrorista, de religião violenta, né? Não é a religião da paz e tal. Elas deixam o Islã de lado, acabam deixando o Islã de lado. Então eu deixo até um convite para as pessoas que estão assistindo, que acreditam em Deus, mas estão em dúvida quanto à religião, não exclui o Islã.
traz... É uma possibilidade também que é lógica também. Tem 2 bilhões de pessoas que adotaram essa religião. Então, assim, são 2 bilhões de, né, vamos dizer, pessoas fanáticos. 2 bilhões hoje, né? 2 bilhões Sem hoje. contar a civilização toda, né? Que foi criada. Ah, com certeza. Se for Civilização contar- que foi, assim, a fonte de Sim. boa parte do pensamento ocidental cristão, Uhum. né? De onde veio o estudo de Aristóteles? Né? O pessoal fala tanto, São Tomás de Aquino, né? Introduziu Aristóteles. De onde ele pegou? Averroes, Avicena, você entendeu? Pegou da gente, Uhum. tá? Todos os argumentos aristotélicos vieram da gente, né? Então, assim, a gente tem muito a contribuir e tem mais. O Islã, ele tem essa característica que ele, por assim dizer, ele admite que as outras religiões tiveram origem divina também. Sim. Né? Por nós sermos a última revelação, a gente aceita, a gente fala, não, cristianismo teve origem divina, judaísmo teve origem divina, até as outras. Teve 124 mil profetas. Então, assim, tá cheio de religiões de origem divina até aí. A gente vai dizer que a nossa, ela é aquela que permaneceu intacta, né? Mas não quer dizer que as outras sejam falsas, não quer dizer que aqueles que as praticam com sinceridade não tenham a sua recompensa. Então isso aí, para mim, é um diferencial, assim, muito grande do Islã. Ah, com certeza. Esse episódio aqui, ele tá carregado de pioneirismos, porque Salam Aleikum Podcast é o primeiro podcast islâmico do Brasil. A Bismillah é a primeira editora islâmica do Brasil. E é a primeira vez que o Marcelo Jafar vem num podcast. Não é verdade? É isso aí. Tá gostando? Tá confortável? Tô gostando. Tá da vamos hora? lá, né? Espero que fique bom, né? Com certeza. Só para fechar o assunto que a gente estava falando, né, das Tá. pessoas que têm Deus, vamos dizer, acreditam em Deus, mas não têm religião. Eu até recomendo a pessoa, né, estudar o Islã, tudo, também incluir o Islã entre as possíveis verdades, né, que existem. Inclusive pesquisar sobre os milagres do Alcorão. Isso aí é um negócio sensacional, né? Para quem não sabe, existem milagres dentro do Alcorão que a ciência conseguiu comprovar alguns fatos hoje com a nossa tecnologia que já estava no Islã. Por exemplo, a expansão do universo, né? Que a vida se originou na água. Meu, inúmeros fatos, inúmeros milagres dentro do Alcorão. E até pro ateu, né? Eu queria um dia discutir com um ateu, mostrar para ele isso aí, né? Porque ele fala, não, mas não tem prova, né? Me prova que Deus existe. Se eu mostro aqui, por exemplo, que há 1400 anos uma pessoa lá no deserto sabia que o universo está em expansão, né? Como que essa pessoa sabia? Sem tecnologia nenhuma, né? Então, assim, é uma prova irrefutável. Até hoje, ninguém conseguiu refutar esses milagres do Alcorão. E para quem procura uma prova, né? Não, tem gente que quer prova, né? Não é só, vamos dizer, teorias e tal. Sim. Isso aqui é uma baita de uma prova aí para E vencer essas dificuldades que essas narrativas que foram cristalizadas nos trazem tem a ver muito com o intuito que nos guiou para criar esse projeto, né? As pessoas em 2024 ainda associam imediatamente, automaticamente, os muçulmanos a fanatismo, a selvageria, a violência, quando na realidade, como o Amir colocou, nós temos 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Será que essas pessoas são todas fanáticas, violentas? Que mundo teríamos se isso fosse verdade? Se 1/3 dessas pessoas aderissem à violência ou ao fanatismo, provavelmente a gente não teria mais planeta já, dado o número de pessoas que isso somaria, né? Então a maior parte dos muçulmanos, a esmagadora maioria dos muçulmanos, de todas as suas correntes e tendências, eles só querem viver em paz, né? Só querem praticar sua religião, viver em paz. Nós estamos aqui no Ocidente, se acontecer alguma coisa que venha a ferir meus interesses, eu não vou procurar a Sharia, vou procurar a justiça brasileira, entende? Eu não estou interessado num sistema teocrático em 2024, eu, Sharif, falando.
Eu não vislumbro esse tipo de utopia, dada a configuração atual do mundo, e até por questões proféticas também não acredito que isso vai ocorrer. E eu quero viver em paz com uma sociedade que está posta aí, que ela respeite o meu direito à crença, assim como eu respeito o direito às outras formas de espiritualidade, às não formas de espiritualidade. Vocês estavam falando dos ateus, eu adoro ateu. Ateu, difícil ter um ateu burro. Já reparou isso aí? Difícil ateu é aquele cara que ele cavuca as coisas, ele quer saber, ele quer ler. Difícil ateu burro, cara. Os ateus são pessoas que têm leitura de mundo, conhecem, eles têm bons referenciais de conhecimento, conhecem literatura, sabem. Dificilmente você joga conversa fora com ateu, joga conversa dentro, né? Os ateus geralmente são pessoas. Eu tenho uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes no podcast, que foram ateus que me trouxeram pro Islã. E os muçulmanos quase me levaram pro ateísmo. Eu tinha um cara que a gente viajava na época que eu cantava mais, assim e tal. E ele tinha ido pra Europa algumas vezes. Depois eu fui com a banda dele também pra Europa. E ele teve contato com muitos imigrantes que professavam a fé muçulmana. E ele começou a falar. Ele falou, pô, eu sou ateu, mas se eu fosse seguir uma religião assim, pelo critério, pela disciplina e tal, eu seguiria os muçulmanos. Porque eu já fui pra Europa muitas vezes e vi as reuniões deles, é muito legal. Ele ficou, tipo assim, enchendo meu imaginário com algumas coisas que depois eu fui descobrir por conta própria, né? Você começou a Bismillah em 2019. 2018. Conta um pouquinho a história da onde surgiu a ideia e como que você começou a colocar ela em prática. Eu sou tradutor, né? Ok. Desde 1989, sou tradutor profissional, traduzindo livros os mais diversos para diversas editoras. Livros de tudo que você pode imaginar, todos os assuntos, né? E com o tempo eu tive a ideia e gostaria muito, comecei a querer, né, publicar livros islâmicos. Em 2018 eu me casei novamente, né, com a Nathalie Safia, né, minha esposa, e ela, vamos dizer assim, facilitou muito que isso acontecesse para mim. Na verdade, ela fazia parte de um grupo, né, um grupo de sufismo em específico, e algumas pessoas dentro desse grupo falaram, por que vocês... Eles queriam publicar um livro de um dos sheikhs deles, né? E daí ela deu a ideia de eu traduzir esse livro, e essa ideia foi crescendo, e daí assim, não só vamos traduzir, como vamos também publicar, né? Então a gente fez isso, a gente falou, então, porque assim, eu já tinha uma editora, né? Como tradutor, desde 2006 eu tenho essa editora, né? O nome dela no papel é Editorial Estrela da Manhã. E eu abri essa editora porque lá em 2006, as editoras para as quais eu prestava serviço como tradutor passaram a querer me contratar não como autônomo, mas como pessoa jurídica. Né? Isso aí é uma tendência, né, em todos os mercados, né? Mas isso aí para mim foi lá em 2006. Então, por que você não abre uma firma? Abri a firma naquela época, né? Em 2006. Então, e eu na época não me constituí como tradutor, me constituí como editora, porque teria uma amplitude maior assim de tipos de serviços que eu poderia prestar. E daí assim, deu a gente em 2018, né? Vamos traduzir, vamos publicar, vamos, a gente já tem uma editora. E daí a gente criou esse projeto, né? Vamos publicar os livros lá, no caso foi o livro do Sheikh Nazim, né? Nazim Al-Haqqani, e que foram os primeiros livros que a gente publicou, né? Com o tempo a gente não tá mais publicando livros desse autor ou livros desse grupo, mas a nossa ideia nunca foi assim, a gente tá restrito a esse grupo. Pelo contrário, a nossa ideia sempre foi, não, vamos fazer então a primeira editora islâmica do Brasil. Quer dizer, vamos crescer, vamos poder publicar os mais diversos tipos de livros da tradição clássica islâmica. Então começou daquele jeitinho muito modesto, né? A gente fez até financiamento coletivo para publicar os primeiros livros. E a partir de uma certa época a gente conseguiu financiamento de algumas pessoas, né? Então, por exemplo, para publicar os 99 Nomes de Deus, do Imam Al-Ghazali, a gente recebeu financiamento de um cara lá da Inglaterra, um amigo meu da Inglaterra,
Ele que financiou a publicação do livro, mas não é que ele financiou assim, ele deu dinheiro. Não, ele investiu. Uhum. Né? Ele investiu, mandou dinheiro lá para a gente publicar o livro, tá? Ele já recebeu o dinheiro dele de volta, né? E já está tendo lucro, Pô, legal. né? Demorou, porque o livro aqui, principalmente na nossa comunidade, é um livro que vende devagar. Mas ele investiu, né? E teve outras pessoas também que emprestaram, e daí a gente conseguiu aumentar um pouco o número de livros que a gente vem publicando. Mas sempre foi esse o nosso objetivo, a gente ser uma editora islâmica que dá acesso à tradição clássica. É legal. E hoje a gente, no Brasil, eu sinto uma falta tremenda, assim, de conteúdo islâmico em português, né? A gente acha muito em inglês, em árabe, que eu, na verdade, não sei ler, né? Eu sei mais ou menos, mas Uhum. não entendo 100%. Então, para você estudar, às vezes, sobre algum assunto, você tem uma dificuldade muito grande, né? Então, eu imagino até para um brasileiro que não fale o inglês, ele vai ter uma dificuldade tremenda aí de... E a editora Bismillah começou com essa pioneira, né? Nessas traduções aí, que E é muito surgiu de uma importante. demanda, né? Isso que é o mais Então, interessante surgiu de também. uma demanda bastante específica, mas a gente quis ir bastante além dessa demanda. Porque o que que aconteceu? Quer dizer, a gente começou em 2018. Desde 2013 que eu estava estudando com todas as minhas limitações de pai de família, né, de uma pessoa que tem pouco tempo, porque eu tenho que trabalhar, sustentar minha Claro. casa, Uhum. eu estava começando a estudar ciências islâmicas, estudar o árabe, estudar jurisprudência, estudar teologia. E daí esse pouco isso aí lá no Marrocos, né, ou com pessoas do estrangeiro, né, mesmo online, mas isso aí me deu a medida de quanto é amplo o conhecimento islâmico. Demais. De quanto ele é uma coisa, ele é um mar infinito, um oceano sem margens. Ele é uma coisa fantástica, né? O pessoal, eles estudaram tudo, tudo. Não só as ciências religiosas são um mar, mas mesmo dentro delas você tem assim coisas que são do campo da filosofia, tá? Então assim, eu olhava tudo aquilo e aqui no Brasil nós ainda estávamos, né? E com todo o respeito, porque assim, todo o trabalho em favor do Islã, em favor da educação, ele é bem-vindo. Então, assim, mas com todo esse respeito, ainda estávamos assim, o Islã não oprime a mulher, por que que ela usa o hijab? Você entende? É sempre aqueles mesmos assuntos Uhum. e sem um aprofundamento. Uhum. Então, o que a gente quis foi, não, vamos começar a trazer alguma coisa que aprofunde um pouco, que leve a gente além do introdutório, Uhum. né? Quer dizer, além do introdutório nessa questão doutrinal, quer dizer, vamos apresentar a teologia islâmica de uma maneira bem mais clara, bem mais ampla. Vamos falar, por exemplo, a jurisprudência islâmica. O Islã não é um monolito de jurisprudência, não tem só uma lei, Ixi. né? O Islã, ele tem 4 escolas de jurisprudência. Isso as que existem hoje, porque ele já teve dezenas de escolas, né? E isso aí é um trabalho dedicado de pessoas que mergulharam nas fontes do Alcorão e da Suna para retirar delas juízos legais sobre coisas que não estão claras ali. Uhum. E que por isso mesmo são juízos que dependem do quê? De ijtihad, quer dizer, daquele raciocínio dessas pessoas, que são pessoas formadas, pessoas capacitadas e que naturalmente podem chegar a conclusões diferentes. Isso aí é uma outra coisa que aqui no Brasil o muçulmano médio não sabe. Ele acha que o Islã é um monolito. Uhum. Né? Não, o Islã é isso aqui. Se você desviou isso aqui para a direita ou isso aqui para a esquerda, você está errado. Não é verdade. Em algumas coisas é assim, mas não é em tudo. Então, esse é mais um tipo de conhecimento que a gente quis trazer, né? Então, assim, pouquinho a pouquinho a gente está tentando mostrar o quanto é grande e quanto é bonito o conhecimento islâmico em geral. Perfeito. Agora, de acordo com diversas pesquisas, o brasileiro lê cerca de 2,4 livros ao ano. Os canadenses ocupam nessa escala o lugar de um dos povos que mais leem no mundo. Em média, cada canadense lê por volta de 12 livros por ano. Fazer livro no Brasil, Marcelo, sobretudo abrir uma editora, é negócio ou é missão? Pra gente é missão. Pra gente é missão. Eu acredito que existem editoras que abrem já com o intuito de fazer negócio e que conseguem, né? Por exemplo, livro de autoajuda vende muito, né? Por pouco que o brasileiro leia,
Vende muito autoajuda. E alguns outros assuntos, às vezes essa ficção adolescente é uma coisa que vende bastante também. O né? gênero ficção O gênero ficção ele abrange vende bastante, do né? mercado. Quadrinhos, né? Então tem muita gente que abre uma editora especializada para vender e consegue sobreviver, consegue crescer, né? É negócio. No nosso caso, não foi para isso que a gente abriu a editora. A gente abriu a editora por um amor mesmo, amor pelo conhecimento islâmico e amor pela transmissão desse conhecimento, né? É claro que a gente estava falando sobre isso. É claro que eu vislumbro, né? Eu acredito como muçulmano que o Islã é uma religião que vai crescer, né? Pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20, daqui a 50 anos, ele vai crescer, né? No mundo inteiro e no Brasil também. Não pelos motivos que o pessoal fala. Não, é porque é a religião de Deus mesmo, que veio para essa nossa época, para essa última época do mundo. Tá? Então ele vai crescer, acabou. Então, assim, de certo modo, abrir uma editora islâmica também pode ser considerada negócio se você... A longo prazo. a longo prazo. Né? No tempo de Alá, no tempo de Deus. Com certeza. Mas, assim, não é, digamos que não é essa a nossa motivação principal, né? Mesmo porque só Deus sabe quando isso vai acontecer, né? Então a gente continua nisso por amor mesmo e por vontade de fazer algo, né? Pela religião e além, vamos dizer assim, dessa limitação que já existe para o brasileiro médio de ler, a nossa comunidade em específico, ela também é muito pouco leitora, né? A comunidade islâmica é muito pouco leitora, a comunidade árabe é muito pouco leitora, né? Os brasileiros convertidos em grande número são muito pobres também. Às vezes eles até têm uma sede de conhecimento, uma vontade de saber, mas a maioria é pobre, né? Quer dizer, não pode de repente comprar um livro, né? Então, assim, tem sido um desafio. Tem sido um desafio a gente continuar O livro no vivo. Brasil é caro também, né? Não, o livro é caro. A gente que faz, a gente sabe que a gente vende no limite mínimo, sabe? Pra gente poder continuar, pra ele se pagar, né? Sim, sim. Mas sim, eu admito que um livro maior, assim, um livro de 200 páginas ou mais, ele é uma coisa cara no Brasil, né? Por isso que agora a gente também tá começando a investir em livros menores, né? Porque isso aí até deve ter um incentivo maior para a pessoa para leitura ler, né? também, porque tem... Veja, eu vou aproveitar e falar de vários problemas. Então, por exemplo, tem o problema do tempo. A vida hoje é corrida, não é só para mim, né? Eu sei que é para vocês e eu sei que é para a maioria das pessoas, né? A tecnologia que veio nos ajudar, na verdade, ela exige mais e mais de nós, né? E nos desconcentra cada vez mais e suga o nosso tempo, de maneira que, assim, a maioria das pessoas tem pouco tempo. Como é que eu sei disso? Por exemplo, nós abrimos o Clube do Livro, daqui a pouco eu posso falar mais sobre isso, mas assim... Eu ia perguntar mesmo. Sim, depois a gente pode entrar nesse assunto, mas o Clube do Livro, assim, a gente tem o livro e para cada livro lançado, ele tem um curso que está na nossa plataforma online. Então a gente vê lá que o número de visualizações das aulas é pequeno. Às vezes a pessoa até lê o livro, mas ela não tem tempo para visualizar aquelas aulas, né? Por exemplo, para esse livro aqui, que é o primeiro livro do clube, né? Foi esse aqui, que eu dei as aulas, eu dei 8 aulas, certo? O segundo livro, o Tafsir, quer dizer, a explicação da Suratul Fatiha, do primeiro capítulo do Alcorão, o Sheikh Rodrigo deu 4 aulas, né? E a gente está tentando lançar um livro por mês e muita gente não consegue ler um livro por mês. Né? A gente já teve vários retornos. Olha, eu estou aqui correndo, mas ainda não... Né? Vocês estão mandando mais livro do que eu estou conseguindo ler. Então tem o problema do tempo, né? Que as pessoas podem dedicar para o estudo. Tem o problema que eu já falei da falta de costume ou da falta de dinheiro. Né? E tem um terceiro problema que é específico da comunidade islâmica brasileira, que é o costume de que o livro ele tem que ser entregue de graça. Livro é um negócio que você recebe de graça na mesquita. Não é uma coisa que você compra. Isso é um hábito que se formou aí no decorrer do tempo, né? E o problema, e até aí tudo bem, né? O problema é que, assim, os livros que você recebe na mesquita, com todo o valor que eles têm, eles não são suficientes para dar uma boa formação islâmica para as pessoas e muitas vezes eles estão sempre naqueles mesmos problemas superficiais, quer dizer,
uma explicação do Islã para não muçulmanos, Uhum. né? Uma apologética, vamos dizer assim, defensiva, sempre assim, olha, a gente não é isso que vocês estão falando, tá? A gente é legal, a gente é E aquele científico, a conhecimento gente é não sei o quê. básico, né? Sem aprofundar. Né? Introdutório sem aprofundar. Introdutório. Então, assim, nada contra entregar livro em mesquita, mas assim, na prática, hoje em dia, se a pessoa quiser se aprofundar, ela vai ter que, né, a gente vai ter que produzir esses livros, né, a gente ou quaisquer outros que... Então isso é uma barreira cultural que tem, né, no meio islâmico e que a gente também está achando difícil vencer. Por exemplo, a ideia de que o Alcorão não pode ser vendido. Assim, é um mito absurdo, porque assim, desculpa, alguém teve que produzir Ali aquilo. foi Alguém teve um tinta, ali custo. foi papel, Né? foi Se, material. se você recebeu de graça, alguém pagou por aquilo. Né? Então não existe assim um livro gratuito. Ele pode ser gratuito para você, mas não foi gratuito para quem mandou fazer. Uhum. Então assim, e também não é verdade. O Alcorão ele pode ser vendido. Esse negócio, inclusive, já foi resolvido lá no século II da Hégira, né? Que teve essa discussão. Peraí, você pode vender o manuscrito, ainda era manuscrito, você pode vender o manuscrito do Alcorão? Os sábios discutiram entre si e disseram, sim, você pode vender, Interessante, eu porque... não sabia disso aí, mesmo. Não, Sim, foi lá sabia no não. comecinho, quando começou a ter manuscrito Legal. do Alcorão, Uhum. né, teve a discussão entre os sábios. Pode vender, não pode Pode vender ou não pode vender? Daí o pessoal concluiu, bom, o cara trabalhou para escrever, então ele tem que poder vender. Novamente, É porque também, racionalidade Não, entrando. se você pensar Né? que não, né, o cara que trabalhou para escrever o Alcorão, ele não pode receber por isso, você vai desmotivar, ninguém vai querer escrever, né? Porque o cara tem o trabalho dele, o cara precisa Exatamente. sustentar a família dele, então... Como todos nós, quer dizer, você fazer livros é um trabalho como qualquer outro, né? Então, essa é uma barreira cultural que o pessoal precisa entender que, olha, se você quer um conteúdo de mais qualidade, um conteúdo mais aprofundado, você tem que pagar por ele. E você pagando por ele, você estimula que mais conteúdo seja produzido, Perfeito. Uhum. né? De todo modo, os livros religiosos ainda representam um gênero que o brasileiro busca bastante, né, Marcelo? Sim, Esoterismo, misticismo e espiritualidade parecem interessar ao público em geral, tanto quanto a ficção, né, que genericamente ocupa a maior fatia aí do mercado com seus subgêneros e tal. O tema Islã, ou os temas islâmicos, tem lugar nesse cenário? então, a gente tem um pouco, né? A gente vê isso um pouco no fato da gente publicar livros de sufismo. Já publicamos livros de sufismo, né? Explicando, tá? Sufismo, pessoal, é preciso estudar para saber que sufismo é espiritualidade islâmica. Ela é uma das 3 ciências básicas do Islã. Ele tem esse nome. Em árabe é tasawwuf. Foi chamado também exatamente. por outros nomes. Chamado de tazkiya, que significa purificação, tá? E outros nomes ainda, tá? Mas assim, os livros de sufismo que a gente publicou, eles têm muita aceitação entre os não muçulmanos, né? Então, existe sim um nicho aí, né? Existe essa possibilidade, tá? Inclusive, infelizmente, hoje até maior entre os não muçulmanos do que entre os muçulmanos, a aceitação desse tipo de coisa, né? Devido à falta de conhecimento, né? O brasileiro, no geral, acho que ele se interessa muito por espiritualidade, né? Tanto que você vê muita gente que acaba indo pro campo espírita ou candomblé, né? Que você, vamos dizer assim, tem uma espiritualidade mais prática, né? Sim. E no Islã é o sufismo, né? Esse campo mais espiritual, vamos dizer, né? Sim, o sufismo ele é esse campo da busca, uma busca da proximidade com Alá nessa vida, Uhum. tá? E essa proximidade só pode se dar pela purificação do ser humano e pela submissão do ser humano a Alá. Submissão essa que inclui, de modo assim, preliminar, a submissão à lei islâmica. Tá? Então o pessoal que acha, não, o sufi ele não segue a lei islâmica, está completamente enganado, precisa estudar e ver o que os sufis efetivamente disseram sobre isso aí. Uhum. Né? Então assim, mas sim, o sufismo é isso, quer dizer, é essa busca de proximidade com Alá que vai envolver uma relação também de amor, uma relação de intimidade, né? Vai envolver você fazer muita oração, fazer muito dhikr, né? Que são coisas todas que foram recomendadas pelo profeta sallallahu alaihi wasallam.
E assim, eu acho que além desse campo, esse é um campo que pode interessar a muita gente. Tem um outro campo que talvez não seja de interesse tão amplo, mas que pode ser uma contribuição muito grande que o Islã tem a dar, que é o seguinte. Existe hoje pensadores muçulmanos, filósofos, que fazem uma crítica muito aprofundada da filosofia ocidental e assim dos becos sem saída em que ela se meteu nos últimos 200 anos. Né? Isso aí naturalmente é um campo assim mais restrito, tá? Quer dizer, vamos dizer, o interesse, o número de pessoas que têm interesse por isso é menor, mas é uma contribuição muito grande que a nossa religião pode dar também. E que a gente espera no futuro, né, a gente ter fôlego suficiente para poder publicar livros nesse campo também. É que para a gente poder chegar nisso, a gente tem que crescer. Claro. Legal. Você diria que a Bismillah, ela tá publicando livros, vamos dizer, começou publicando livros mais introdutórios, depois publicou livros que aprofundam mais ou não chegou a publicar? Porque eu vejo que, assim, vou citar alguns livros aqui que são bem profundos, né? No conhecimento islâmico. Então tem o Tafsir do Ibn Kathir, por exemplo, que é muito famoso. Só que você vai ver, esse Tafsir tem 10 volumes, ele tem quase 6.000 folhas, você não acha em português. O próprio Bukhari, né, o livro dele dos ditos proféticos, dos hadiths, são milhares de hadiths, mais de 5.000. Então também você não tem esse conteúdo em português. Você pensa em traduzir essas enciclopédias, vamos dizer? Veja, é evidente que a gente gostaria, mas a gente sabe o quanto é caro e o quanto é difícil fazer isso aí. Você traduzir um Bukhari, por exemplo, é um exercício para anos. Porque isso é uma coisa nossa, tá? A gente preza pela qualidade. Tá? A gente preza pela qualidade. Eu talvez seja um pouco perfeccionista, eu particularmente. Então, assim, eu não gosto de fazer uma coisa mal feita. E quando você está falando de traduzir as palavras do profeta, sallallahu alaihi wasallam, aí é que você tem que tomar todo o cuidado. Então, assim, para cada hadith eu teria que pesquisar a terminologia, eu teria que buscar nas explicações do hadith. E eu não gostaria de publicar um livro de hadith sem comentários. Também. Você entende? Fica... Por quê? Porque até fisicamente o é um trabalho maior. Né? Eu creio que é necessário. A gente está publicando agora no Clube do Livro o Caráter do Homem Perfeito, que é um livro com 130 hadiths do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, sobre o bom caráter e o bom comportamento. Esses aí não precisam de muito comentário, porque, primeiro, o tema é um só, e segundo, eles são muito claros. Né? Mas mesmo eles vão ter um comentário nas aulas que vão ser oferecidas para esse livro no clube. Né? Por quê? Porque é muito fácil a gente não entender certas coisas dos hadiths, não entender certas coisas do Alcorão. Tá? Mas assim, você perguntou se a gente começou publicando livros introdutórios. Não, acho que não. Né? Como eu falei, a gente publicou... eu posso até mostrar alguns livros que a gente publicou. favor, como é que é? Tem até alguns aqui, né, que você trouxe. Tem esse, né, que o Sharif mostrou na tela então, aqui, que é o Guia do Islã para Pessoas Inteligentes. É que esse aí já é um livro que a gente publicou numa data mais recente, né? Aliás, muito obrigado, hein? O acervo do Salam Aleikum aqui ficando cada vez mais bonito, Então. com obras cada vez mais importantes. Mas então, assim, só para o pessoal ter uma ideia, né? Por exemplo, esse livro aqui, Sinais nos Horizontes. Onde que eu mostro? Aqui mesmo? Aqui, Pode ser? Isso. Aqui, ó. Sinais nos Horizontes. Esse livro a gente publicou ele em 2021, tá? Só que eu comecei a traduzir ele lá em 2019. Bonita tá? arte, hein? Bonita. Né? Uma amiga nossa que fez. E esse livro são relatos, né, do muçulmano norte-americano, das viagens que ele fez pelo mundo islâmico e das pessoas especiais que ele conheceu. Homens de conhecimento, homens de sabedoria, homens de santidade. Com o perdão da palavra, eu sei que muitos muçulmanos não gostam dessa palavra, mas quando a gente fala santidade, é uma pessoa próxima de Allah. Então esse aqui é um livro, assim, eles são só histórias, né? É um livro, assim, que eu super recomendo, que eu inclusive dei para vocês. Por quê? Porque ele mostra uma faceta viva do Islã.
Essa pessoa que viajou muito, foi lá para o Egito, morou na Arábia Saudita, morou no Marrocos, morou em vários lugares, Qual na época que Turquia. se deu essas viagens? Não, isso aqui dos anos 70, ele é vivo, Que legal. né? Ele mora a gente entrevistou ele Bacana. no Ah, lançamento é? do livro. Tá lá no nosso YouTube. Mas então, esse livro aqui é um exemplo do livro que a gente publicou. Ele é introdutório, de certo modo, porque ele, por mostrar essa faceta viva, né? Ele é. Mas, por exemplo. Só para entender, ele transcreve histórias que ele ouviu. Não, que ele viveu. Que ele viveu. Que ele viveu. Ah, entendi. Né? Por exemplo, histórias de conselhos que ele recebeu, pessoas que ele conheceu que eram pessoas extraordinárias na maneira de viver, né? Até histórias de milagres, né? Sobre tudo isso ele fala, né? Legal. Porque Karamatul Auliya, a gente sabe, né? Quem estudou sabe que os milagres dos Auliya são matéria de fé no Islã, tá? Agora, já esse aqui, ó, Os 99 Nomes de Deus do Imam Al-Ghazali. Esse aqui já não é um livro introdutório. Tá? Ele tem uma parte introdutória, assim, primeira parte dele é toda teológica, tal, e depois ele vai fazer um comentário dos 99 nomes, de cada um dos nomes. E esse aqui é talvez o nosso livro que mais venda, e esse aqui é o livro que o meu amigo inglês financiou, que ele investiu, né? E já recebeu, tá? Ele explica os 99 nomes que são os 99 atributos, né, de Isso. Deus, para quem Eles está são, assistindo na verdade, entender. 99 atributos de Deus, que são também, porque um dos assuntos desse livro, desculpa entrar na parte técnica, mas um dos assuntos dele é a diferença entre nome e atributo. Porque os atributos de Deus são infinitos, tá? Mas alguns desses atributos, Deus falou, vocês podem me chamar por esses atributos. Então virou Então um são nome. nomes Entendi. próprios, tá? E ele fala assim, olha, atributo, qualquer atributo que seja racionalmente concebível para Deus, é um atributo de Eu Deus. já vi essa discussão ao contrário. Tem a ver com essa coisa que a gente estava falando de desinformação. Sim. E me ensinaram que não pode. Num primeiro momento, que sim, eram nomes de Deus. Num segundo momento, que não poderia dizer que esses eram os nomes de Deus, que o correto era atributos. E o entendimento que ficou para mim é quando um dos atributos é Al-Salam, certo? As-Salam, sim. Não é que ele é a paz, ele é a fonte de toda a paz. Isso. E assim consecutivamente com o entendimento de todos os outros nomes ou atributos. Sim. Não é isso? Exatamente isso. E aqui ele vai explicar isso aí. De que maneira que esses atributos em Deus são totalmente diferentes de atributos mais ou menos semelhantes que pode ter, por exemplo, nos seres humanos. Perfeito. Né? Ele vai falar isso aqui, ó. Em Deus isso aqui é assim. No ser humano tem essa limitação, essa limitação, essa limitação, essa limitação, né? E mesmo assim ele fala isso para nos estimular a imitar esses atributos na medida em que é possível. Mas é isso, quer dizer, os atributos, qualquer um que seja racionalmente concebível, você pode falar, não, Deus é isso, ele é assim, ele é assado, tudo bem. Mas os nomes não, você não pode inventar porque tem que vir da revelação, ou do Alcorão ou do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Certo. Qual é, Marcelo, o seu público-alvo e com quais estratégias você vislumbra alcançá-los? Veja, que nem eu falei, no começo a gente publicou muitos livros de sufismo, esse aí era, vamos dizer, o nosso interesse maior, nosso nicho, e daí o nosso público-alvo estava entre os muçulmanos que se interessam por isso e os não muçulmanos que se interessam por isso também, que se interessam por espiritualidade. Né? Entre isso se conta até muita gente New Age e tal, né? A certa altura, e isso aí aconteceu do ano passado para cá, a gente decidiu, escuta, vamos tentar focar na comunidade islâmica. Né? E foi aí que a gente criou o famoso Clube do Livro da Bismillah. Porque no Clube do Livro da Bismillah a gente saiu do nicho sufismo e a gente falou, não, vamos procurar publicar livros que qualquer muçulmano possa aceitar. Né? Que não venha assim, que não desperte nele uma noção preconcebida, que afaste ele disso. E a gente quis fazer isso não só para a gente poder também vender mais e alcançar mais pessoas, mas também para educar a comunidade, né? Para poder pôr ao alcance das pessoas esse conhecimento todo que a gente estava falando. Então, o nosso público-alvo principal hoje, né, com o Clube do Livro, porque
Só para vocês terem uma ideia, né? No Clube do Livro, primeiro aqui que a gente publicou foi esse, Guia do Islã para Pessoas Inteligentes. Então esse aqui é uma introdução ao Islã, mas ele é uma introdução aprofundada, Uhum. tá? Tanto que ele tem aqui o que mais de 230 páginas, quer dizer, que ele vai pegar lá, vamos dizer, 12 versículos do Alcorão para explicar 12 aspectos da religião de modo mais aprofundado. Então tá. Uhum. Então tem aqui, ó, explicação da Suratul Fatiha. Quer dizer, isso aqui é um tafsir. Ele é pequenininho, mas é tafsir. E é o primeiro que tem aqui no Brasil. Você não tem tafsir aqui, né? É verdade. E o quê? Isso aqui quer dizer que muçulmano que não quer conhecer o sentido da Suratul Fatiha. Certo? A Surat al-Fatiha é a sura da abertura e, inclusive, ela é dita como até cura, né? Sim, ela... Tem a um Shafia, poder nela, né? a Shafia é um dos nomes sura- dela. Isso aqui está escrito aqui. Né? No comecinho ele fala, olha, tem 14 nomes. Um deles é a Shafia, que ela tem poder de cura se você recita ela com uma determinada intenção de um determinado modo. Uhum. Né? Então, assim, hoje em dia eu diria que nessa fase que a gente está, o nosso público-alvo seriam os muçulmanos, a comunidade islâmica em geral, e os não muçulmanos interessados em ter informações embasadas sobre o Islã. Uhum. Não informação que veio assim de fonte sionista. Do Jornal Nacional. Ou do Jornal Nacional, quer dizer, fonte Fantástico. sionista. Hollywood. Né, de Hollywood. Não, a informação dos muçulmanos que estudaram, né, e que estão apresentando a sua religião de maneira compreensível. Então, o nosso público-alvo hoje em dia é esse, mas eu ainda pretendo, né, publicar também, fora do clube, livros de sufismo, porque esse é um interesse pessoal meu e é um interesse também de boa parte do público da editora, e eu espero que as pessoas, entre os muçulmanos que ainda têm alguma coisa contra o sufismo, elas procurem entender do que nós estamos falando antes de criticar. Uhum. Né? Porque assim, a gente é tão muçulmano quanto todo mundo. A gente é muçulmano igual. Né? Isso é uma coisa muito importante. A que inclusive. você atribui o sufismo ter ganhado uma pecha assim tão pejorativa assim? Você pega pessoas ultraconservadoras no Islã, eles vão falar que os sufis eles não são sequer muçulmanos. E, enfim, tem vários equívocos. Não, acho que a maior crítica talvez seria em rituais que são realizados no sufismo Exatamente. e que não eram realizados, até onde eu sei, na época do profeta Sallam. Então, Não, então, sobre assim, essa... o principal motivo são abusos cometidos pelos próprios sufis. Certo. Né? Abusos. Então, que por tem- exemplo, o que seriam esses tem- abusos? tem coisa assim, tem coisa muito feia que é cometida pelos sufis. Então, por exemplo, você tem lá mesmo lá no Levante, lá no Iraque Região e da tal, você tem Síria. algumas, da Síria e tal, não sei o que, você tem algumas taricas assim, que o pessoal enfia uma faca na cabeça, se quando ele tá em transe tem que enfiar uma espada ali para ver se ele tá em transe mesmo ou não. Isso são práticas que não tem nada a ver Então, com a religião a percepção islâmica. oscila entre essas pessoas que vêm de uma maneira folclorizada, que era o que eu ia concluir, e tem essas pessoas ultraconservadoras que acham, por exemplo, que essas pessoas estão fora do Islã justamente por práticas como essa. Não, então, existem Mas essas... aí rola uma generalização nesse Exato, caso. essa é a questão. Quer dizer, existem práticas erradas, assim como existem os mesmos grupos que condenam o sufismo assim de maneira absoluta, cometem também práticas horríveis. Tá? Inclusive, esses terroristas que nem são muçulmanos, né? Eles se filiam a esses grupos que condenam, eles condenam sufis também, só que eles matam pessoas. E se eu resolver generalizar também? Uhum. Mas eu não faço isso e não vou fazer, tá? Pelo contrário, né? Para mim, quem tá dentro do Islã tá dentro do Islã, né? E entre os salafis tem um monte de gente que tá dentro do Islã, e entre os sufis tem um monte de gente que tá dentro do Islã também. Importante a gente falar isso de maneira bem clara para as pessoas. Nós somos uma cultura, uma religião, um conjunto de crenças de paz. A paz é a parte central do Islã, faz parte da etimologia da palavra Islã. E nós, que somos muçulmanos,
Cremos que as pessoas que incorrem em atos perversos, injustificados, violentos, agressivos, contra o inocente, contra aquele que não tem nada a ver com disputas ou guerras ou coisas afins, eles estão fora do Islã. Eles não são considerados muçulmanos. Esses grupos extremistas que o Marcelo citou aqui, por exemplo, eles foram responsáveis pela morte, pelo deslocamento, pelo êxodo de dezenas de milhares de muçulmanos. Então, nós repudiamos firmemente todo tipo de violência injustificada, que ela pode, inclusive, ser cometida em nome de muitas crenças, como foi ao longo da história. Não é uma exclusividade do Islã. Então, é importante a gente frisar isso para a nossa audiência, para que as pessoas... Porque ainda associam... Também são... 50 anos de propaganda Exato, sionista, 100 anos. entretenimento. É importantíssimo frisar isso e frisar que, olha, Mídia. esse fenômeno no Islã, ele é absolutamente moderno. Você entende? Ele aconteceu nos últimos, não é nem 50 anos. É verdade. Isso é 30 anos, no máximo, você entende? Então, assim, olha, eu vou perguntar para vocês. Quando esses cães do inferno, porque é assim que o profeta o chamou, sallallahu alaihi wasallam, esses cães do inferno do Estado Islâmico entraram no Iraque, eles atacaram e expulsaram comunidades cristãs que estavam no Iraque. Tá? Sabe desde quando essas comunidades estavam no Iraque? Desde antes do Islã. Olha. Ou seja, Sim. pensem comigo, quer dizer, esse pessoal teve lá durante 14 séculos. Não só eles não foram molestados pelos muçulmanos, como eles continuaram lá, né? Se casando, tendo seus filhos, levando a sua vida. De repente, assim, nos últimos 10 anos, apareceu um pessoal e falou, não, nós somos o Islã. Não, fora que um monte caras. Não, mas desses peraí, caras quem que é o Islã? que... O Islã é esses caras que expulsaram agora nos últimos 10 anos? Perfeito. Ou são aqueles que estavam lá nos últimos 14 séculos e que protegeram e ampararam essas comunidades cristãs? Exatamente. Então, assim, não é difícil Sim. Para quem raciocina. Para quem né? raciocina. Fora que esses quadros de filiados a esses grupos extremistas são, em sua grande parte, brancos que não conseguiram triunfar dentro do seu próprio sistema que foi, inclusive, projetado para que eles triunfassem, mas eles falharam. Aí o cara já egressa o sistema penitenciário, não consegue emprego, começa a flertar com ideias extremistas, e são esses caras que foram recrutados aí para esses... São caras já frustrados, que têm problemas emocionais, Muitos com psicológicos. problemas Esses caras são Que até recrutados, ontem né? estavam na boate, bebendo, usando Exatamente. drogas, às vezes no crime. Exatamente. Aí vira aquele extremista, né? É complicado Exato. mesmo. Mas voltando aqui, e só também para deixar muito claro, quer dizer, nosso objetivo aqui é, assim, eliminar essas diferenças vindas de rótulos. Ah, eu sou sufi, eu sou salafi. Não, a iniciativa do clube veio para acabar com isso aí, tá? Da nossa parte. Acabar com isso aí. Nós somos muçulmanos, mais do que nunca nós temos que estar unidos, independentemente de uma... É normal que cada pessoa tenha uma corrente que ela segue. Por quê? Exatamente porque o Islã tem dentro dele essa diversidade. Quer dizer, o Islã tem diversas maneiras, dentro do quadro, né, básico dele, ele tem diversas maneiras pelas quais ele pode ser seguido. E isso é normal. Isso faz parte da misericórdia do Islã. Quer dizer, o profeta disse, a misericórdia na minha comunidade é uma bênção. Então, a misericórdia não, desculpa, a diversidade na minha comunidade é uma bênção. Por quê? Porque diversos tipos de pessoas podem seguir. Mas a gente tem que ter, assim, aquele respeito básico por todo mundo que é muçulmano e aquela união, né? Porque é por causa da nossa desunião que a gente está sofrendo por aí o que nós estamos sofrendo. Né? Com certeza. E nesse momento, mais do que nunca, que a nossa comunidade, porque assim, a gente fala questão palestina, não é uma questão palestina, é uma questão nossa, questão islâmica, sabe? Todo muçulmano no mundo, ele sente na carne dele aquele genocídio que está sendo cometido. Ou deveria sentir, né? Não, mas a maioria sente. Eu conheço muita gente aí fora. A maioria sente. O pessoal, assim, não se conforma. Você entende? E é normal que seja assim. E pelo certo, isso não poderia estar acontecendo sem que os muçulmanos intervissem para pôr fim nisso aí.
Mas aí nós estamos falando de governantes, estamos falando de pessoas que têm poder e que não estão cumprindo o seu dever. Tá? Mas assim, nessa hora que essa questão que atinge toda a comunidade islâmica, é a hora que a gente tem que estar mais unido. Com certeza. Né? Inclusive, Mesmo nós aqui no Brasil temos que estar unidos, sabe por quê? Porque essa guerra é nossa também. Essa questão é nossa também. É uma questão da comunidade islâmica. Não é de um país, não é de uma etnia, é de todos nós. Agora que a gente caiu um pouquinho para essa seara, eu vou aproveitar a oportunidade, o ensejo aqui, para encaixar uma pergunta. Conteúdos políticos possuem lugar na linha editorial da Bismillah? Veja, se você está falando assim de conteúdos políticos nos moldes ocidentais... É porque a gente ficou melindrado de falar política, porque a polarização fez isso, né? Exato. Aí Então, é por isso que eu estou sempre que a gente fazendo vai falar, a gente procura sempre um preâmbulo, né, para fazer. Mas então só deixando claro, não, você está falando de política ocidental, direita, esquerda, sabe, capitalismo, comunismo, isso não tem lugar na Bismillah. Sabe por quê? Nada disso é islâmico. Nada disso é islâmico. Isso, eu estava falando isso antes para vocês, quer dizer. Isso aí são questões puramente europeias do século XVIII. São fruto, assim, de uma evolução específica daquele povo, né, ex-cristão, que nem cristão era mais, tá? Da Europa, e que depois, por causa, né, da força material que veio da Revolução Industrial, né, se espalhou pelo mundo todo. Perfeito. Mas não são questões nossas. Não são questões islâmicas. Então, assim, se está falando desse tipo de política, não tem lugar. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, ela divide. Segundo lugar, ela não é nossa. Agora, se a gente vai falar de política de maneira geral, quer dizer assim, não, organização social, né? Justiça social, governo, Estado, bom, isso aí pode ter lugar, sim, dentro da linha editorial da Bismillah, e tem. Esse livro aqui trata disso. Né? Eu falei que ele trata de 12 questões. Cada capítulo dele é uma pergunta, né? Então, o que é... Tem aqui, quem é o profeta Muhammad, o que é o Alcorão, o que é o Islã. O capítulo 12 é o que é o governo. Então ele fala de política aqui. Né? Só que ele vai falar assim, não, o que é o governo do ponto de vista islâmico. E se você for ver o que é o governo do ponto de vista islâmico, vai ter algumas coisas que coincidem de longe com o que o pessoal aqui chama de direita, outras coisas que coincidem de longe com o que o pessoal chama de esquerda, e vai ter um grande número de coisas que não está presente em nenhuma dessas duas correntes. E que é nosso dever, e eu espero ter a oportunidade de vir apresentar, né, em livros. Né? É nosso dever apresentar, né, essa verdadeira terceira via, que é assim, o que é a concepção islâmica de sociedade. Tá? Que é uma concepção que, só sim, para dar uma pincelada, tá? Ela não é baseada nem num coletivismo e nem num atomismo individual, que são mais ou menos as duas facetas que a gente tem de direita e esquerda, assim, pelo menos como elas são usualmente entendidas. Né? São comunidades que convivem, que têm que encontrar um consenso para poder conviver. Consenso esse baseado na revelação divina, né? E baseado também na situação do ser humano. Quer dizer, o ser humano, do ponto de vista na teoria social islâmica, o ser humano nunca é um indivíduo isolado. Ele sempre é parte de uma família, parte de um clã, parte de uma categoria profissional, né? E de modo que assim as pessoas, isso aí fortalece a união entre as pessoas, a coesão social, ao contrário do que acontece aqui. Né, que ou você tem assim o indivíduo atomizado ou você tem um coletivismo abstrato. A gente está no meio. E a gente precisa falar disso aí. Então, se Deus quiser e se Deus der para a gente vida e der para a gente oportunidade, a gente pode vir até procurar livros que falem disso e apresentar. Agora vem cá, Marcelo. Na era da pós-verdade, qual o papel de uma editora, independente de gênero, na defesa da difusão do conhecimento da verdade? Porque a gente tem um desafio aí, né, cara, o mundo ficou bagunçado, né, cara? Sim, essa era da pós-verdade. E quando eu falei assim daqueles filósofos muçulmanos que estão fazendo um trabalho hoje muito importante, o ponto principal que eles tratam é esse. O que é a verdade? A verdade existe? Ela pode ser conhecida? Eles vão mostrar para você que ela existe,
e que ela pode ser conhecida. Né? Então, esse aí, assim, na filosofia islâmica, é um dos principais tópicos de estudo hoje. Mas uma coisa que eu acredito muito também, Shabazz, e vocês, eu tenho certeza que vocês vão concordar, é que, assim, a verdade, uma coisa é você falar sobre ela, outra coisa é você vivê-la. Com Né? certeza. E que, no fim das contas, o que convence é uma vida bem vivida. E isso é o nosso objetivo, assim, não como editora, não como figura pública, mas nosso objetivo como pessoa. Né? Então é nisso que eu acredito. Você buscar viver uma vida bem vivida e fazer o possível para apresentar a verdade tal como você a conhece da maneira melhor, né, que possa ser entendida pelas pessoas. E o resto cabe a Allah. Agora, uma pergunta, você que tem um conhecimento aí de, né, de Islã, no sentido político também, a pergunta é uma curiosidade que veio agora na cabeça, né? Então, nesse cenário, vamos dizer, Brasil, a gente é muçulmano, brasileiro, vivemos aqui, a gente tem que respeitar as leis desse país, tem que viver de acordo com as leis desse país. Se, vamos dizer, se a gente não conseguir praticar a nossa religião aqui, a gente tem que cair fora. É isso que o Islã diz, Isso que ele disse. né? Uhum. Então, graças a Deus, no Brasil tem essa liberdade religiosa, a gente consegue praticar a nossa religião, então tem que respeitar as leis daqui. Porém, participação do muçulmano na política brasileira. Qual a sua opinião? A minha opinião é que, veja, o muçulmano ele pode participar de tudo aquilo que, no cálculo dele, né, vai trazer benefício para ele, para a comunidade dele e para o país onde ele vive. Então, assim, como eu disse, eu não acredito em direita e esquerda. Eu não acredito. Mas eu acredito que num determinado momento pode haver uma corrente que está mais próxima daquilo que a gente acredita e que pode, naquele momento, favorecer que a gente viva a nossa religião da melhor maneira e que favorecer, por exemplo, a paz no país ou a economia do país. Isso aí é possível. Né? Então, acredito, não sou contra e nem poderia ser uma participação política do muçulmano aqui no Brasil. Não acredito que eu não sou, né? Eu acho que isso aí é totalmente possível, só não é o meu negócio. Até porque a gente tem que trazer isso para o campo de um entendimento prático, né? A gente vive em Exato. sociedade. É isso. Por exemplo, quando eu me coloco, eu sou uma pessoa de esquerda que eu compreendo. Eu venho das camadas pobres da população. Uhum. Se a gente deixar o neoliberalismo tomar conta de tudo, Isso. daqui a pouco fazer uma coisa simples, que há 20 anos atrás era simples, como levar um filho num parque público e tomar um sorvete e jogar uma bola, vai custar R$100. Isso. Entendeu? Porque tudo que é natural já foi monetizado, tá faltando ar. É. Então eu entendo que para uma sociedade de profundas desigualdades, como é o caso da sociedade brasileira, você precisa de uma coisa chamada Estado forte. Sim. Isso politicamente me coloca automaticamente no espectro da esquerda. Sim. Embora não me considere um comunista, Uhum. eu acredito uma coisa que talvez seja o socialismo, o caso brasileiro, levando em consideração a história nossa, a forma como essa sociedade deixou de ser colônia de Portugal, para depois ter uma independência, e não lidou com os problemas gerados por essa formação brasileira acidentada, sem planejamento, as coisas foram acontecendo, Sim. teve a escravidão, não ficou resolvido. Uhum. Então, para um país de profundas desigualdades, como é o caso brasileiro, faz sentido pensar um Estado Sim. forte, que cuide das pessoas. Nesse sentido, Eu pessoalmente acredito nisso também. porque foi isso que me atraiu para o Islã. Eu sempre trago esse case aqui, porque esse é o case de muitas pessoas. O que a gente tem? Eu, por exemplo, hoje eu sou muito conectado com a comunidade árabe. Uhum. Construí essas relações, né? Mas eu não aprendi Islã com os árabes, eu aprendi Islã com os negros. Uhum. E quem me trouxe para o Islã é uma figura que é muito icônica, emblemática, chamado Malcolm X, militante dos direitos civis dos afro-americanos. E eu considero ele uma espécie de portal
do Islã pro negro na América. Sim. Na América como um todo. Não só do negro, tá? Já te digo. Sim. Eu conheço muitos Exatamente. brancos E não só na América também. Grandes Verdade, muçulmanos não só na América se converteram lendo Malcolm Mas é que X. quando eu falo a América, eu tô pensando na questão da escravidão, da Sim. diáspora, que Uhum. muitas daqueles africanos eram praticantes do É onde Islã. teve mais impacto mesmo. E aí você tem essas raízes cortadas e o Malcolm funciona como uma reconexão disso. As pessoas falam, quer dizer que eu posso ter tido um ancestral muçulmano? Essa é a minha religião. Aham. Porque a coisa do negro na sociedade, o negro na diáspora, é isso, é ter suas raízes cortadas. Sim. Qual que era o nome da minha família? Hum. Igual ele sabe o nome da família dele é Maslum. Sim. Ele sabe que o pessoal tá lá no Líbano, ele sabe as origens. Tal. O negro não sabe de onde que é meu pessoal. Minha aldeia, minha tribo, meu sangue, minhas Sim. crenças. Quando nasce um filho na minha tribo, faz o quê? Quando morre um velho, faz o quê? Uhum. Então a gente sente que o Islã, para pessoas que têm uma história similar à minha, que o Islã funciona inclusive como uma reconexão espiritual étnica também. Sim. Porque esses dias eu fiquei todo animado que eu trouxe um cara pra falar aqui, um muçulmano também convertido, um cara da Bahia, Sufi, inclusive, o Erasto, um cara muito sangue bom, envolvido com as causas ambientais, Aham. com as causas culturais. Ele falou que tem uma senhora chamada Paixão, já morreu, Sim. mas que ela era muçulmana e o nome Paixão ela passou a utilizar por causa da perseguição que ela sofreria Sim. se porventura ela usasse o seu nome, que era um nome que fazia alusão ao nome islâmico, uma corruptela, né? Sim. Eu não vou me lembrar agora. E Paixão é meu sobrenome. Ah. Eu falei, nossa, posso ter tido um Que ancestral legal. malê, cara. Então, assim, isso trouxe muitas pessoas da minha geração e até gerações anteriores e gerações posteriores à minha para o Islã. Uhum. Assim como a política, a gente não pode negar isso também, ela atrai pessoas para o Islã. Sim. Eu, desde a adolescência, eu alimentei um anti-americanismo terrível. Aham. De eu olhar e falar assim, esses caras são muito folgados, eles invadem os países da galera, eles fazem espionagem, os caras estão tentando organizar lá o país deles, eles vêm bagunça tudo, só para enfiar McDonald's e Coca-Cola no mundo inteiro. E aí eu comecei a olhar, eu falei, quem é esses caras aí que gritam Allahu Akbar e não deixa os caras invadir, vai pra cima dele? Esse negócio mexeu comigo. Aham. O cara ali saindo da adolescência, entrando na fase adulta, eu fui me interessando cada vez mais por isso. Uhum. Então, assim, eu entrei no Islã por conta de justiça social. Você vê o filme do Spike Lee, do Malcolm X, tem a cena que ele entra na delegacia com os caras muito posturados, assim, perfilados de um jeito meio militar. Eles entram lá e falam assim, a gente tá procurando fulano de tal. O policial fala com certo desdém, mas quem são vocês? Eu falo, somos irmãos do irmão tal. Aí, mas e aí, se eu não quiser mostrar o cara aí, vocês vão fazer o quê? Aí tem um monte de gente cercando a delegacia e ele pensa que aquelas pessoas são as hostis. Mas as pessoas que estão naquela fileira, que são os muçulmanos, eles estão impedindo que a galera hostil, que está enraivecida, invada a delegacia. Aham. E aí o Malcolm X faz eles entender isso aí. Aí surge uma célebre frase na história do Malcolm X que um policial olha e fala, nenhum homem deveria ter tanto poder assim. Uhum. Que pra onde ele aponta, os caras marcham. Então eu fui procurar isso na mesquita. Certo. Então eu, com os meus 20 e poucos anos, um tanto quanto ideologizado àquela altura, entrei e fiquei procurando, mas não tinha. Tava uma coisa assim, apenas litúrgica e tal. Eu falei, pra que hora que não vai pra rua? Não, né? Como é que é? Não tem ação na sociedade? Isso gera muita frustração, inclusive, em algumas pessoas. Lógico que a gente, até na perspectiva religiosa, a gente acredita numa coisa que é uma espécie de chamado. Se Deus quer te manter aqui, ele vai te manter aqui, mano. Uhum. Então eu, mesmo com algumas, aspas, frustrações, eu me mantive ali. Certo. Graças a Deus. Foi a Alhamdulillah. melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas, de início, eu lembro que eu fiquei um tanto quanto frustrado. E assim, as pessoas, sobretudo a juventude, a gente percebe isso, a gente consegue aferir isso, inclusive, com o programa. Muita gente jovem ainda vem nessa mesma pegada, sabe? Sim. De falar assim, pô, tem uma religião que ela trata especificamente de justiça social, Uhum. né? Você não admite, por exemplo,
Não é islâmico a admissão de bilionários e gente passando fome. Não, não é. O Uhum. profeta jamais faria uma vista grossa em cima de uma situação Uhum. dessa ocorrendo na época dele. Uhum. Né? A gente vê hoje, ao mesmo tempo que a gente tem um número, um contingente populacional enorme de muçulmanos, a gente tem aí a Palestina, a gente tem outros territórios onde muçulmanos sofrem horrores e a gente Sim. não faz nada. Uhum. Né? Agora que eu parei para estudar mesmo a questão da Palestina, por conta do programa e tudo, é de chorar, é ver que desde o início uma galera já foi se rendendo, já falando, estão ali, ó. É. Se você quiser, eu dou o nome, dou o endereço de todo mundo. É muito triste, assim. Eles Então, aceitaram, é né? aquilo que o profeta falava, que do dia que nós seríamos como a espuma do mar, né? Isso. Numerosos, Uhum. porém, Sem efeito nenhum. sem efeito É o nenhum. que ele falou, né? Dos governantes que É. estão vendo acontecer e não fazem Isso, nada. não O fazem Lula, nada. que é brasileiro, Nossa, é do o Brasil, Lula, fez assim, mais do que muitos Sim. governantes Mas o Lula, ele me deu uma árabes, né, entusiasmada há uns meses atrás, mas eu tô cético de uma maneira então. assim, talvez irreversível com ele, porque precisa de uma coisa mais efetiva, Uma coisa, assim, não uma dá. atitude, não bastam É palavras. que nem fome, né, cara? É. Fome é uma coisa que não espera, Uhum. é pra ontem. Você fala assim, pô, tá morrendo gente. Não, aí a ONU vem, não, 12 meses aí pra vocês parar com a bagunça. Pô, É. eu acho Um assim, ano é um tempo pô, dá pra morrer gente pra considerável. caramba, Poxa, cara. não Olha dá. quantas pessoas que eles mataram até então. Uhum. Então, assim, o Lula tá precisando de uma postura um pouquinho mais Sem dúvida. assertiva, entendeu? Eu esperaria isso dele. Aquela declaração dele, achei muito chá de camomila. Como é que é o nome lá? Não, acho que é o cara da Colômbia que falou mais ênfase, Ele, né? ele, Esqueci ele o nome cortou a agora. exportação de um dos produtos, né? Agora esqueci qual produto. Mas que até é muito... a fala foi fraca. Não, a gente sabe que não chegou nem nessa fase de embargo, sanção, de nada. Mas pelo menos a fala, ele tava mantendo a gente mais animado com a fala. Sim. Pô, pelo menos o cara... Essa fala já foi meio Sim. Uhum. meio chá de camomila, assim, né? É. Enfim, eu acho que precisava de uma postura um pouquinho mais Como firme. você vê a comunidade islâmica mundial, assim? Você acha que a gente tá mal, né? A gente tá ruim. Você está falando da brasileira? Ou Não, mundial. mundial. Geral? Geral. Veja, não sou só eu, né? Você vai perguntar para qualquer muçulmano no mundo todo, né? O cara vai te dar a mesma resposta. Não, a gente tá Péssimo. péssimo. A gente realmente tá no fundo do poço. Uhum. Né? A gente tá Levando de um fato... míssil na cabeça, Isso. literalmente, já. Estamos no fundo do poço. Isso aí é resultado, né, do colonialismo, processo de colonialismo que o Islã não conseguiu assimilar. Né? O muçulmano, assim, ele se entregou para aquela força material do Ocidente. E o que alguns imaginaram que seria a saída, quer dizer, não, se o Ocidente tem essa força material, vamos fazer essa força material para nós também. Só que quem tomou ledo engano. esse caminho, ele acabou deixando de lado os princípios islâmicos. E isso não dá. Quer dizer, você perdeu, você jogou fora o bebê junto com a água do banho. Não Prosperaram muitos no lado material, Exato. no entanto, deu. Né? Eles jogaram todo o moral resto e fora. espiritualmente. Exato. Você quer dizer, por exemplo, Muammar Gaddafi, Sim, Saddam Hussein? mesmo, desses aí que eu tô falando. Na verdade, que talvez não conseguiram uma reação considerável porque foram assassinados também. Não, então, tem isso. Quer dizer, eles não conseguiram realmente força suficiente. Uhum. Né? Mas eram também deficientes do ponto de vista islâmico. O Gaddafi e o Hussein são exemplos claros. Quer dizer, veja bem, eu preferia muito mais que esses caras estivessem vivos e estivessem governando os países deles, porque é só você ver o que aconteceu depois. A Líbia, cara. Essa calamidade, né? O genocídio generalizado. Escravidão na Líbia. Exato. Mas assim, então não estou falando assim de pessoas, quer dizer, a intenção de cada um só Allah conhece, mas coletivamente, como comunidade, a gente ainda não conseguiu se recuperar do colonialismo. Né? O que eu vejo é que hoje em dia está começando a aparecer na intelectualidade islâmica o entendimento do que realmente aconteceu e o pessoal falar, não, peraí, vamos voltar para as nossas bases e a partir delas vamos construir. Né? Mas, como eu falei, é uma coisa que ainda está no nível da intelectualidade, ainda não chegou no nível social.
né, no nível da política, no nível da economia, no nível dos países. Mas a gente sabe que toda ideia, ela começa como uma ideia e é com o tempo que ela vai se alastrando, né? E tem também, e é uma coisa na qual eu acredito profundamente, o lado espiritual. Quer dizer, na medida que os muçulmanos de fato se voltarem para lá, também isso aí vai tender a melhorar. Porque a gente não consegue subsidiar, isso me incomoda. A gente não consegue subsidiar nossa própria narrativa sem fazer alusão a um passado muito longínquo, Exato. que não fornece exemplos claros para 2024. Exato, Por os problemas que a gente enfrenta hoje. Então, às vezes, eu faço as coisas, depois me critico. Porque eu me peguei fazendo essas falas e fiquei assim, poxa vida, mas também faz tempo pra caramba, né? Então, como é que eu vou fazer que o cara entende? Há quanto tempo que a gente era próximo? de choradeira, você entende? Não, porque olha só, lá atrás Fica a gente tinha ciência, a gente era você entendeu? Fica uma Não. nostalgia, assim, que não fornece elementos práticos pra 2024, pra 2025, entendeu? Mas que era quando o Islã realmente estava sendo Mas seguido, eu né? acredito nisso que ele falou, que é como se fosse um alinhamento, né? Você tem que esperar. E assim, À veja medida bem, que eles estão de fato submissos ao Criador, e aí entra de novo os conhecimentos islâmicos, né? Deus não vai mudar um povo enquanto ele não muda enquanto ele não mudar o que tem dentro dele. Né? Então, isso é o que eu acredito principalmente, e eu acredito também pessoalmente, e ouvi isso também de pessoas assim, de sabedoria e de santidade que eu tenho a felicidade de conhecer, que assim, que a gente chegou no fundo do poço e agora a coisa vai começar a levantar. Mas é devagarinho. Né? Agora, só Deus sabe, né? Deus é muito surpreendente. As coisas todas podem mudar num minuto, né? Agora tem certeza, alguns pra Deus, nada é equívocos impossível. que as pessoas geralmente cometem, muito usualmente cometem, que a gente até comentou sobre isso nos bastidores. Esses dias um rapaz X aí na internet falou que minha religião é de esquerda, né? Até citei isso aqui anteriormente. E aí eu fui fazer essa contextualização. Eu falei assim, não, jovem, não tem como a minha religião ser de esquerda, porque essas ideologias só surgiram a partir do século XVIII. O Islã surgiu muito antes, o mundo era outro. Então não tem como é difícil você ler isso através disso. Sim. No entanto, existe um novo entendimento, que está mais para um desentendimento, na verdade, que tem a ver com uma percepção recente que o brasileiro, e não é só o brasileiro, viu? Isso é uma coisa que está a nível mundial, assim, que as pessoas começaram, por causa de alguns gurus, começaram a jogar tudo dentro do mesmo balaio, assim, e chamar de globalismo, e chamar de cultura woke. Então você vê, o cara leu em algum lugar que o jihadismo islâmico estaria em consonância com uma conspiração comunista a nível global e que isso tudo, de alguma maneira, se concatenava ali com gaysismo. Esse é um termo que se utiliza. Se utiliza, sim. Bastante inapropriado, na minha visão. E isso gera uma confusão de narrativa na cabeça das pessoas. A gente estava falando da era da pós-verdade. Isso pega a pessoa como um fato, especialmente se ela pegou de um referencial, falei de um guru no caso, ela acaba tendo aquilo como uma verdade. Sim. Só quem está incorrendo em conspiração nesse momento, fortemente, é Israel. Eu até queria que tivesse essa conspiração, infelizmente, todos esses grupos que fazem essas maldades aí, eles não estão nem conectados com o Islã, não trazem benefício nenhum para o Islã. A maioria deles foi formado por forças imperialistas, é só pesquisar. Vai lá na raiz de qualquer grupo considerado terrorista para você ver se não tem a influência, a ingerência ou até mesmo a criação, a produção daquele treinamento, armamento, subsídio. Isso é muito sério. Né? Então, não existe... na verdade, assim... Especialmente quando a gente observa comunidades muçulmanas no Ocidente, você viaja para o Canadá, você viaja para... Ninguém quer saber de Sharia, ninguém está interessado em governo teocrático. As pessoas querem viver a vida, elas entendem que tá ali no Canadá, tem uma vida para se viver ali, ou você é Uber, ou você
vende comida, ou você trabalha numa empresa e você tem seus horários de oração, você vive de acordo com aquilo. Uhum. Tem um calendário que você segue, embora no mundo você tenha o gregoriano, que está regendo aí a maior parte do mundo, o ocidente pelo menos, e a pessoa vive. Ela não está interessada em derrubar governo, instituir um emir. Ninguém está querendo fazer isso aí. Os muçulmanos não têm organização Não tem suficiente nem para isso aí. força para fazer isso aí, nem consegue fazer 5 orações por dia, não consegue completar o jejum do Ramadã, vai derrubar governo. Enfim, o que o muçulmano quer de verdade é viver em paz. Aham, É como viver todo em mundo. paz e respeitar a religião dos outros. Sim. E uma coisa que incomoda também é que por causa dessa produção de inverdades em relação aos muçulmanos, passaram esse verniz de fanático, de violento no muçulmano, e eles esquecem que o problema está no ser humano. Uhum. Porque várias das religiões... Vai ver se os budistas eles foram bonzinhos o tempo todo. Procura aí, coloca foto de... Coloca aí, budistas com metralhadoras, que você vai ver, vai sair lá, e você aprende um pouco mais de história. Vai ver os Inclusive hindus. hoje, né? Lá os em hindus, Myanmar, né? Eles os estão hindus, eles cometendo estão- genocídio contra Rapaz, muçulmanos. obviamente, a maior parte dos hindus devem ser pacíficos, quero acreditar que sim. Não, O que nem Ku Klux Klan é uma a gente, religião que nem todo mundo. que prega o amor, que prega... Beleza, mas vai ver o que eles estão fazendo com os muçulmanos na Índia. Então o problema não é a religião X, não é a religião Y, não é o Islã, não é... O problema é o Edir Macedo, é o Silas Malafaia, Extremismo, né? é os extremistas. Esse é o isso está presente em todas as fés, em algum período da história houve isso aí. Ou você acha que para quebrar a Igreja Católica no meio, fundar o protestantismo foi de boa? Os caras falam assim, ó, a gente vai partir para uma outra aqui, obrigado aí, valeu. Não foi assim, foi pancadaria, morreu gente. As pessoas precisam se abrir um pouco mais, romper com as narrativas hollywoodianas, midiáticas, entender que esses canais e essas plataformas, elas obedecem a agendas, né? E sair dessa bolha. Veja, os sociedade. judeus, eles foram chacinados e perseguidos pelos cristãos Inclusive em território brasileiro. até outro dia, Uhum. até 1945. Exato. Você entende? Os judeus foram perseguidos pelos cristãos. Como é que você vem falar de civilização judaico-cristã? Muita forçação de É barra. muita forçação de barra e assim que eu não consigo entender como alguém consegue engolir uma tal história. É uma espécie de hipnose, né? E como se os muçulmanos fossem uma coisa à parte. Quando que nós muçulmanos, o que a gente vai falar? Não, essas 3 religiões, tá lá no Corão, né? O Deus de vocês é um só. Uhum. O que aconteceu com essas últimas décadas é que as pessoas pararam de lidar com isso, Isso. chegou a internet. Uhum. Aí, por exemplo, tem alguns equívocos. As pessoas falam de Illuminati. Illuminati é sionismo, não tem Illuminati, cara. Se você pegar aquelas famílias que... essas aqui são as famílias dos Illuminati. Não é Illuminati, sionismo o nome desse negócio. Essa cultura de internet que convencionou chamar isso aí de Illuminati. Não é Illuminati. Quem controla a mídia, quem controla os meios de comunicação, grandes conglomerados empresariais, de várias atividades diferentes que você nem imagina, tá no seu dia a dia, coisas que você usa, são sionistas. Tem Illuminati. Vai ver Rockefeller, Rothschild, esses caras são sionistas, tô errado? Não. Certo? Então, esse é um primeiro equívoco. Polêmico falar disso, né? Não, porque assim, ó, tem uma outra coisa. Veja bem, essa história de globalismo, como uma conspiração global, não tem. A nova ordem mundial não tem a velha ordem. É um verniz que passa. O neoliberalismo tá aí. É a ordem de sempre, as mesmas famílias, são os mesmos. É a mesma ideologia política. E aí então, porque assim, a ultradireita aprendeu a se vender como sistema. A esquerda não percebeu isso. Eu sou muito crítico da esquerda. Uhum. A esquerda não percebeu isso aí. Por isso que caras como Pablo Marçal vão se alçando, assim, ó. Porque eles se vendem dessa forma. Antissistema. Porque na época que era jovem, militava e tal, não sei o que, não tinha companheira Fátima Bernardes. Não tinha camarada Fátima Bernardes. A Globo era uma inimiga da classe trabalhadora e ponto. Como ainda é. Como sempre foi. Então, tem alguns equívocos. O Islã, ele tá virando um assunto... de muita gente que apregoa essa visão.
Então você vê em muitos podcasts, por exemplo, passa a se falar disso quando vai falar de globalismo. Você quer ver uma outra coisa? Eu gosto de falar cultura woke, que é jogar tudo no mesmo balaio, como se fosse assim, luta LGBT, negro e tal. Primeiro que isso aí tem um viés racista, porque os slogans de quem estava lutando pelos direitos civis nos Estados Unidos, no caso os afro-americanos da década de 60 e 70, vários deles eram tipo Stay Awake, Wake Up, e aí alguém pegou tudo aquilo que era considerado resistência contra essa opressão e convencionou chamar isso de cultura woke. Sim, jogar tudo num saco só. E não é. Cada coisa tem sua especificidade e sua devida contextualização. Você fazer isso, você não vai ter uma visão clara das coisas. Vai bagunçar tudo. Na verdade é o seguinte, veja, hoje em dia, mais do que nunca seria a época de muçulmanos e cristãos trabalharem juntos. Perfeitamente. Você entende? Porque nós, apesar de nós termos diferenças teológicas irreconciliáveis, tá? Em matéria de valores, nós somos muito próximos, tanto muçulmanos quanto cristãos. Então, assim, e hoje existe um problema de valores na sociedade, né? E que são valores contrários aos nossos, contrários aos dos cristãos, e são valores que estão aí tomando conta do Ocidente inteiro, né? O próprio laicismo, enfim, tem diversos problemas, né? Uma desvalorização da família, né? Isso aí para o muçulmano é absolutamente Inaceitável. inaceitável. Isso é inaceitável para o muçulmano, para o cristão. Você entende? Uma tentativa de você tirar dos pais o direito de educar os filhos, tá? Tô falando de educar mesmo, de ensinar, né? De colocar a educação totalmente nas mãos do Estado. Isso aí para o muçulmano é inaceitável. Ele quer educar os filhos dele, e, aliás, isso aí é um direito humano. É um direito humano. Então, assim, eu estou falando algumas coisas que vão contra valores islâmicos e cristãos e que seriam um motivo para que muçulmanos e cristãos se aproximassem. E, infelizmente, o que ficou aí de legado é esse ranço anti-islâmico totalmente ignorante e totalmente artificial. Quer dizer, baseado assim num conceito completamente errôneo do que é Islã. E o brasileiro não sabe disso. Não sabe, Não né? sabe que tem palestino cristão. Uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Exato, né? No Líbano, também os cristãos libaneses têm muito maior até do que a população cristã palestina, né? Tanto que os cristãos libaneses, de origem libanesa, pelo menos, que estão no Brasil, são muitos em número e ocupam cargos também de relevância aqui no Brasil. Tem muitos políticos, muitos escritores, professores, empresários. Então, realmente, o que está acontecendo lá, talvez o sionismo, ele não quer deixar as pessoas descobrirem que, né, que eles estão fazendo isso também com os cristãos, né, porque eles precisam desse apoio dos cristãos. Certamente. Mas eles estão destruindo igreja lá, estão bombardeando igreja, estão O drone matando cristãos. israelense não pergunta religião, orientação sexual. Com certeza. Ele não pergunta nada disso, não. Não quer Exato. saber se é criança, não quer saber se é idoso, Idade, se né? tá grávido ou não. Ele não quer saber. Com certeza. É isso aí. Vamos. A gente tá se aproximando dos momentos finais Tá. da gravação desse episódio. A gente quer dar novamente enfoque nos livros, porque a pessoa passou aqui. Aliás, agradecer se você acompanhou esse episódio na íntegra, veio até aqui com a gente. Muito obrigado, é muito importante a sua audiência para o nosso projeto. Existem várias formas que você pode apoiá-lo. Uma das formas é você se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho lá para você receber as nossas notificações em primeira mão, certo? Todas as nossas novidades e lançamentos. O Salam Aleikum Podcast é o primeiro hub islâmico do Brasil, certo? O primeiro podcast islâmico do Brasil. E queremos continuar entregando conteúdos de altíssima qualidade para a nossa querida audiência. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente agora vai se encaminhar para os momentos finais do episódio, sem também esquecer do Pix, né? O Pix passa várias vezes durante o episódio aqui, deve estar agora afixado aqui embaixo para você, uma forma também de você colaborar e ajudar a gente a estruturar esse projeto cada vez mais.
Antes das considerações finais do nosso convidado, eu gostaria que ele falasse como as pessoas podem acessar os trabalhos da editora Bismillah. Agradecer também por tanto livro, tem conhecimento islâmico aqui, para a gente poder continuar embasando as nossas visões. Muito bom compartilhar conhecimento, é esse Islã que eu acredito. Obrigado pela generosidade de ter carregado esses livros até aqui, trazido para a gente. Em nome de toda a equipe, eu agradeço. Seu trabalho é bastante importante, que Allah te recompense por ele. E fala aí para as pessoas quais são os próximos, o que a gente pode esperar da editora Bismillah nos próximos tempos, quais são os projetos futuros, onde que as pessoas encontram nas redes sociais, site, e depois você pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais, assim como meu irmão Amir também. Eu queria também pedir para você, nessas considerações finais, recomendar algum livro introdutório ao Islã, para quem quer conhecer. Tá. Tanto quem já é muçulmano e não, né, vamos dizer, muçulmano de família e não se aprofundou, quanto para quem é brasileiro e quer conhecer aí. E se tiver também um que aprofunda também um pouco mais para o muçulmano que já tem o básico e quer aprofundar na fé ali. Tá. Bom, então, em primeiro lugar, eu volto, né? Torno a agradecer vocês. Quanto à editora, a gente está agora com o Clube do Livro, né? Estamos lançando esse mês o 4º livro, que é esse aqui, O Caráter do Homem Perfeito, que é um livro de hadith, né? São 130 hadiths do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, sobre o bom caráter e o bom comportamento, né? E como sempre, ele vem com um brindezinho, tem mais um livrinho aqui que vai vir junto com ele com 40 hadiths, né? E então, assim, a gente está fazendo o Clube do Livro. O Clube do Livro ali, ele foi planejado para durar 6 meses, né? E se tudo der certo, o que nós gostaríamos de fazer é de fazer uma segunda edição do clube com mais 6 livros. Legal. Né? Só que para isso nós precisamos de assinantes, né? Veja bem, para a gente começar o clube a gente precisava de 200 assinantes, tá? A gente não conseguiu, né? 200 assinantes era o mínimo para a gente poder começar. Agora, nós estamos falando aqui de uma comunidade brasileira muçulmana que alguns dizem que tem 1 milhão de pessoas, nós não conseguimos 200. 200, tá? E nós temos lá, sei lá, mais de 5 mil seguidores no Instagram. Não é muito também, mas também não é pouquinho, né? É mais de 200. Quem quer participar, como é que faz? Não, então, a pessoa que quer participar, então a gente tem o site, né? clubebismillah, né? .com.br. Entra lá. Que daí você tem lá todas as instruções, você pode assinar o clube. O que é assinar o clube? Quer dizer, você vai pagar lá um valor mensal durante 6 meses e a cada mês você vai receber um livro e ter acesso a um curso sobre o livro, né? Então, assim, a gente agora está vendendo essa primeira versão, a versão do clube com 6 livros, e a gente depois gostaria de continuar fazendo isso aí, né? Esse aí seria o nosso plano por hora. Né? Eu estou fundando agora, junto com outras pessoas, uma associação chamada Associação Amana. A gente ainda não tem redes, a gente está se organizando nesse exato instante, que é voltada especificamente para os convertidos. Porque qual o problema do convertido no Brasil? O cara se converte numa cidade, sei lá, no interior do Tocantins, ou mesmo na capital do Tocantins, e ele está sozinho. Não né? tem mesquita. Não tem mesquita, ele não tem uma pessoa que reze do lado dele para ele poder aprender certinho como é que faz, porque tá bom, eu sei que tem na internet, né? Eu mesmo tenho um vídeo que ensino a rezar no nosso canal do YouTube, mas a pessoa precisa de companhia, ela precisa de alguém para tirar dúvidas. Não é fácil, então, né? Porque às vezes você vê um vídeo e ensina de um jeito, você vê outro vídeo e ensina de outro. Ensina de outro. Exato, ela fica na dúvida. Então, assim, o que ela precisa, na verdade, é de convivência. Precisa de alguém que vai ensinando para ela, por exemplo, isso. Olha, aqui no Islã tem vários jeitos de rezar, todos eles são válidos, porque isso é fruto de esforço de interpretação a partir das fontes originais. E tem assim, não é de qualquer jeito, não. Tem uma base que é igual e detalhes diferentes, e assim vai. Quer dizer, a pessoa precisa de alguém que vai ensinando ela para isso. Então, a gente está fundando a Associação Amana para promover e organizar encontros presenciais, tá? Onde pessoas possam vir de vários lugares, né? Para ter esse tipo de vivência que seja durante um fim de semana. Tá? Legal. E isso aí é uma coisa que a gente está querendo fazer e que ainda está começando, mas que nos próximos meses, se Deus quiser, a gente vai começar
a divulgar e a falar sobre isso. E nesses encontros a gente vai dar cursos, a gente vai dar aulas, e tudo isso a gente vai levar também, colocar no site, no YouTube e tudo mais. Então tem também isso, que é um projeto nosso e de outros amigos nossos, né, que com apoio de pessoas do exterior também, que estão nos ajudando, nos inspirando, né, e nos orientando. E é o que a gente vai fazer também. Assim, a mensagem que eu tenho para deixar é o seguinte: o Shabazz estava falando agora há pouco. Poxa, uma coisa que levou ele para o Islã foi a questão da participação política, da atividade política, né? O que me trouxe para o Islã foi a espiritualidade, certo? E outra pessoa pode ter entrado no Islã por um outro motivo. Quer dizer, uma Acredito pessoa nisso pode ter também. entrado no Islã, por exemplo, não, eu gosto do Islã porque assim, ele é uma regra de vida completa. Tá, conheço gente que entrou por causa disso, né? Então, assim, o que isso quer dizer é o seguinte: as pessoas entram no Islã pelos mais diversos motivos e todas elas têm lugar lá. Uhum. E é muito ruim a gente querer limitar o que o muçulmano pode ou deve fazer. Na verdade, quanto mais coisas diferentes os muçulmanos fizerem, melhor. Você entende? O meu negocinho aqui é fazer meus livrinhos. Você entende? O Shabazz tem o negócio dele, né? Uma coisa de arte, de cultura. Tem esse hub islâmico. Tem o Vitor Mansur, que tem a história islâmica. E tem tantos outros, né? Tantas pessoas que estão se esforçando, fazendo cada um aquilo que ele sabe fazer da melhor maneira, com a melhor das intenções. Então, assim, o que eu gostaria de deixar como mensagem: olha, vamos nos respeitar, vamos nos amar, vamos nos ajudar. Porque tem lugar para todo mundo dentro do Islã, desde que a gente esteja dentro daquele quadro que é bem amplo. Uhum. Né? E a nossa comunidade, mais do que nunca, ela está precisando disso, de união. Certo? E caminho do meio. É o caminho do meio. O mais né? difícil de andar é no meio, né? Exatamente. Então é isso aí. E estamos aí. Foi muito obrigado. E não sei se está faltando alguma coisa, mas. Você recomendou o livro? Ah, tá. Você pediu a introdutório? recomendação. Olha, eu recomendo esse livro aqui, Guia do Islã para Pessoas Inteligentes, tá? Porque ele é. E esse aqui já é o livro introdutório e aprofundado. Quer dizer, assim, você quer ler um livro, tá? Você só tem tempo para ler um livro, lê esse Tá aqui. aqui. Tá? Esse livro é do clube. Os livros do clube a gente não está vendendo separadamente, somente para assinantes, com exceção desse aqui. Uhum. Então, no próprio site do clube, né, clubebismillah.com.br, você vai achar como comprar esse livro aqui. Então, esse aqui é o que eu recomendo para quem quer, tanto para o muçulmano, tá, que quer ter uma visão mais completa, mais profunda da sua religião, quanto para o não muçulmano que quer saber do que se trata isso aí. Agora, uma pergunta veio agora na minha cabeça. Vocês fazem livro digital também? Não fazemos. Não faz. Não fazemos. Primeiro porque eu acredito muito ainda no livro físico, né? E o livro digital tem problemas, né? Quer dizer, talvez a gente venha fazer digital, mas por enquanto vamos ficar só no físico, Uhum. né? Aquele Eu cara acho que o livro digital, ele dá certo assim, quando você tem um público maior. Aí a gente pode pensar nisso aí. Uhum. Mas por enquanto a gente vai ficar só no É uma físico. alternativa, né? É uma também, né? Eu alternativa. mesmo uso bastante livro digital. Eu não Sim. acostumei, sabia? É que aí Eu gosto você disso tá em aqui. qualquer lugar, você consegue ler, sabe? Você não tem que ficar levando o livro É. também. É uma opção, Não, ele né, é válida. bom, né? Você tem que ver direitinho a questão da pirataria, né? Que Uhum. também pra gente, se Ah, começarem sim. a piratear nossos livros, daí a gente engaveta o projeto. É né? verdade. Mas foi basicamente por isso que a gente decidiu, pelo menos por hora, ficar só com livro físico. Ó, você trouxe bastante livro pra gente, pro acervo do Salam Aleikum, mas eu quero saber se você vai mandar uns pra gente sortear pra galera também. Vamos Inshallah. fazer isso, se Deus quiser. Marcelo, obrigado bom? pela sua generosidade, pela sua simpatia, pela sua paciência de responder aí as nossas perguntas, de ficar 2 horas aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho, novamente. E é isso. Gostou desse episódio, Habib? Amir, tem considerações finais? Isso aí, já foi falado tudo aí. Só pedir o apoio da galera aí, quem puder se inscrever, curtir os vídeos, compartilhar. E é isso aí. Agradecer aí nosso convidado, foi muito bom esse episódio. Acho que a gente conseguiu tocar em vários temas, né? Inclusive política, enfim.
Acho que ficou muito... Foi num canto, foi no outro, falou disso, falou daquilo. Foi legal. E eu estimulo também as pessoas que assinem aqui o canal, né, de vocês e que, Com certeza. quer dizer, vamos dar força para todo mundo da nossa comunidade que está fazendo. Fala aqui nessa Alguma câmera coisa. aqui, gostou do Salam Aleikum? Opa, gostei muito. Vai vir de novo então, hein? Se Deus quiser, estamos aí. Inshallah. Salam Aleikum Podcast se despede. Marcelo Jafar, muito obrigado. Conheçam a Editora Bissimilar, se inscrevam no canal do Salam Aleikum. É nóis. Yalla Habibi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن